maravilha, irmãos, poder estarmos aqui neste lugar, adorando e bendizendo o nome bendito de Jesus. Que presença tão maravilhosa, irmãos. Como Deus, Ele é maravilhoso e, sem dúvida alguma, fez um grande milagre hoje. Amém, irmãos? Eu quero convidar você a ler um texto bíblico que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, apenas um versículo, capítulo 12 e o versículo 2, que diz assim a palavra de Deus: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, nós temos que entender através da palavra de Deus que Deus, Ele realizou um milagre nas nossas vidas, sendo o maior deles a salvação da nossa alma. Todos sabem que por conta do pecado, nós estávamos afastados da glória de Deus. A Bíblia diz, na mesma carta aos Romanos, que éramos inimigos de Deus. Ou seja, éramos alvos da ira de Deus. Mas pela graça, pela bondade, Ele nos alcançou e nos salvou. Mas é interessante que Ele apenas não nos salvou, Ele renovou a nossa mente, Ele renovou o nosso interior. Louvado seja Deus. E como nós podemos compreender? Nós podemos entender através do Espírito de Deus. Eu quero falar hoje sobre 3 propósitos do Espírito de Deus. Eu sei que na Bíblia está recheado infinitamente de maravilhas realizadas através do Espírito de Deus. Mas como a nossa campanha é o mover do Espírito, eu quero falar justamente acerca do Espírito de Deus. Primeiro propósito é garantir a nossa salvação. Porque imagine só, irmãos, se não houvesse um selo, uma garantia, poderia pairar na nossa mente dúvidas. Será que eu estou salvo? Será que eu realmente sou um cidadão do céu? Será que Deus perdoou os meus pecados? Mas vemos na Bíblia Sagrada, e eu convido você a ler o texto, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13 e o 14, que diz assim a palavra de Deus: em quem também vós estáis, depois que ouvirdes o quê? A palavra de Deus, que é o quê? O evangelho da vossa salvação, e no qual bem tem crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Qual é a nossa herança? É para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo, ele é o selo da garantia. Todos sabemos mais ou menos, temos em mente o que é um selo. Por exemplo, quando compramos uma camisa, ela vem ali com a etiqueta, que é o selo de fabricação. Ela traz as informações, qual é o nome da empresa que fabricou aquela camisa, como deve ser lavada, como deve ser colocada para enxugar. Ela vem trazendo todas as informações acerca justamente daquele material. O Espírito Santo é interessante, irmãos, porque o Espírito Santo, ele implantou Deus em mim, em você. Na Bíblia Sagrada está recheado de tricotomia. E nós vamos entender por quê. Porque, observe bem, a Bíblia diz que Deus, ele está nos altos céus. Ele está entronizado para sempre. Deus, ele não depende do vento para viver ou para existir. Deus não depende da água. Deus não depende de respirar. Deus não depende do meu. Deus não depende do teu louvor. Deus, ele é de eternidade, a eternidade ele permanece. Louvado seja Deus. Aí o que Deus ele fez? Deus, através do seu Espírito,
e observe que Deus está entronizado, mas Ele pegou o ser humano através do Espírito dele e trouxe o céu para habitar em mim e em você, trouxe a sua dimensão, trouxe a sua capacitação, trouxe a sua presença para habitar em mim e em você. Então aí nós temos a figura de Deus, mas o Espírito Santo também, ele é o agente capacitador. É Ele quem capacita, é Ele quem prepara, é Ele quem derrama os dons do Espírito. Então veja só, Deus está nos céus e Ele leva o ser humano a entrar numa dimensão de Deus. Ele leva o ser humano a entrar na esfera de Deus. Por quê? Porque o próprio Paulo disse que o mundo não consegue entender as coisas espirituais. Aleluias! Mas o crente, ele entende. O crente entende o mistério de Deus. Por quê? Porque o crente, ele está conectado, ele está na mesma sintonia, ele está na mesma dimensão de Deus, porque tudo, a Bíblia diz que Deus, ele revela ao seu povo, ao crente. Louvado seja Deus. Então, o primeiro princípio ou propósito do Espírito Santo é garantir a minha e a tua salvação. Aleluias. O segundo é pegar o homem e levar ele para a dimensão de Deus. Esta dimensão de Deus, 1 aos Coríntios, capítulo 12, abra a sua Bíblia. Aleluias. 1 aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4, ele traz um texto bíblico que fala justamente de quê? Da capacitação que o Senhor, ele faz na nossa vida. Glória a Deus. Então Deus, ele salva o homem do pecado, salva o homem da condenação eterna. Agora o que é que Deus faz? Deus implanta a sua natureza em mim e em você. Agora Deus, ele além de implantar a natureza, ele pega e nos capacita, nos enche de dons. Mas para que estes dons? A gente vai ver que há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E Ele distribui para que haja uma operação, para que haja uma manifestação da glória de Deus na terra. Irmãos, o idólatra, ele não tem como receber essa manifestação de Deus. O homem que é cego espiritualmente ou morto espiritualmente, ele não tem como receber esta preparação do Espírito Santo. Essa natureza que Deus, ele traz do céu para implantar na terra, na minha e na tua vida, e nos levar para viver uma dimensão superior, uma dimensão ou uma esfera espiritual, irmãos, que o mundo não entende, o não crente não consegue compreender. Por isso que muitas vezes eles criticam, mas essa irmã só vive na igreja, mas esse irmão todo dia vai para a igreja. Quantas vezes quando eu me converti eu ouvia alguns camaradas que diziam para mim: todo dia tu vai para a igreja, todo dia precisa estar na igreja. E eu dizia: todo dia eu preciso me alimentar, então todo dia eu preciso ir na igreja, ouvir a palavra de Deus, louvar a Deus, aleluia. Então o mundo, ele não consegue entender esta dimensão, esta esfera que nós estamos. Mas também existe ainda o quê? Existe então que Deus, ele salva, capacita, mas Deus também vocaciona. Deus vocaciona. O que é que o texto bíblico diz em Romanos capítulo 12? A partir do versículo 6, diz que nem todos serão pastores, nem todos serão evangelistas, nem todos serão doutores. Então há uma diversidade de dons. Nem todos vão ter essa oportunidade, ou esse chamado, esta vocação para ser um missionário enviado. Mas observe que aonde quer que você esteja, Deus, ele capacitou e te chamou para que você ali, aonde quer que você esteja, seja luz, seja sal da terra, louvado seja Deus, influencie. O objetivo é justamente que a gente possa influenciar, irmãos, através da palavra de Deus. Em todas as áreas, não existe uma área específica. Aqueles que são chamados, são vocacionados para o sacerdócio.
Mas há aqueles que vão ser chamados para ser uma professora, e ali você pode exercer a manifestação da glória de Deus. Há aqueles que vai ser chamado para tomar conta de uma fazenda, um boiadeiro, ali você também pode manifestar a glória do Deus vivo, aleluias. Haverá também outros que vão ser chamados para trabalhar na saúde, vão ser chamados para ser um policial, e você precisa deixar que o Espírito de Deus, ele manifeste na tua vida a glória de Deus. Eu tinha um amigo, que ele é um policial militar, e a gente sempre conversava, principalmente quando eu estava ainda no seminário, aprendendo a palavra de Deus, e ele dizia para mim o seguinte, que quando ele estava de serviço na viatura, ele já chamava aqueles que não eram crentes e dizia, olha, como ele era mais antigo, geralmente ele trabalhava sempre com os mais novinhos, e aí ele ficava como comandante daquela viatura, ele dizia, olha, eu não quero espancamento, a não ser que haja uma necessidade, eu não quero saber de corrupção, eu não quero saber de nada disso, a nossa meta aqui é trazer segurança para as pessoas. Então você vê que mesmo aqueles que trabalhavam com ele, não sendo crente, eram influenciados a não usar a truculência, a não usar, irmãos, de torturas, mas exercer o seu papel ali como um policial, trazendo segurança para a sociedade. Louvado seja Deus. Então nós podemos influenciar onde você está, seja na escola, seja aonde quer que seja, irmãos. Nós temos o dever diante de Deus de influenciar. Observe que o Senhor Jesus, ele certa vez, ele chamou 3 indivíduos, e a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro deu 1, e disse, vai embora e multiplica. O Senhor foi embora, e quando ele retorna, aquele que tinha ganho 5 multiplicou, que tinha recebido 2 também multiplicou, e o que tinha recebido apenas 1 talento, ele disse, e ainda mentindo, eu sei que tu és um Senhor rigoroso, que arranca onde não plantastes, eu tive medo e escondi o talento que me destes. E o Senhor disse, olha, a este que multiplicou, ele mesmo estando no pouco, eu vou colocar ele no muito, porque ele é um servo bom e fiel. E aquele que recebeu 1 e escondeu os talentos, Jesus ou o Senhor ali na parábola diz, e você servo mau, servo infiel. Então Deus, ele nos encheu de talentos para manifestar a glória de Deus. Aonde quer que estejamos, irmãos, precisamos manifestar a glória do Deus vivo. A vocação ou chamado sempre será para o propósito do reino ou para a glória de Deus. Observe que quando Deus, ele salvou a tua alma, Deus, ele começou justamente a trabalhar na tua mente, começou a abrir a tua mente. E às vezes tem pessoas que não estudavam, volta a estudar. Tem pessoas que nunca havia pensado em fazer uma faculdade, começa agora já a planejar, a pensar. Por quê? Porque Deus está manifestando a vocação dele na tua vida. Então ele trabalha na tua mente, ele muda a tua mente, ele muda a tua perspectiva, ele abre a tua visão, ele abre a minha visão, aleluias. Mas qual o propósito disso? O propósito é manifestar a glória do Deus vivo onde quer que estejamos. O Espírito, ele está em movimento na minha e na tua vida, irmãos. A Bíblia mostra, Deus não chamou nenhum dos seus para viver uma vida apática. Vivemos hoje, irmãos, um período tão difícil, um período que tem um espírito paralisante nas pessoas. As pessoas começam a não querer mais fazer nada para Deus, acha que já é o suficiente, não quer mais ir numa obra, não quer mais cooperar, não quer mais fazer nada, acha que é o suficiente aquilo, irmãos. Mas eu louvo a Deus porque a Bíblia diz que como Deus, ele está em movimento, muitas vezes
gangorra que está em cima, ela vai descer, e aí o vendaval pega você, pega eu, e aí Deus, ele vai lá e começa a criar situações para que a gente possa ir fazer a obra de Deus. Aleluia! Olha, irmãos, quando eu aceitei a Cristo pela dor. Eu estava numa depressão terrível, que eu não conseguia ficar um minuto sozinho em casa, tinha medo de morrer, e fui para o médico, psiquiatra, comecei a tomar a medicação, e durante 2, 3 meses eu ainda continuei tomando a medicação, irmãos. Mas aí eu coloquei uma coisa na minha cabeça, eu disse, mas se eu sirvo a um Deus que cura, eu creio também que Ele vai me curar, e eu não vou mais viver em cheio de medicação. E aí comecei a fazer o que, irmãos? Olha porque eu tomei remédio e parece que as coisas pioraram. Eu comecei quando eu criei e aceitei Jesus, eu pensava que o negócio ia aliviar, eu ia ser curado, a coisa ficou pior, aumentou a depressão, Deus apertou ainda mais o parafuso. Aí sabe como foi que Deus começou a manifestar a cura na minha vida, irmãos? Eu comecei a ir na consagração, todo domingo, 6 horas da manhã. Eu comecei a ir na escola dominical. Eu comecei a ir no evangelismo, 2 horas da tarde, fazendo chuva, fazendo sol. Eu estava lá, eu comecei a ir nos cultos de oração. E Deus foi me curando, foi restaurando. E eu nem percebi. Quando eu vim me lembrar, já fazia tempo que eu não estava precisando de remédio, que eu tinha sido curado. Aleluias. Então creia que a manifestação de Deus na minha, na tua vida, é por um propósito, e o propósito é para a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Louvado seja Deus. Não podemos deixar, irmãos, não podemos permitir que o Deus desse século segue o nosso entendimento. Quer ver um exemplo, irmãos? A nossa nação, ela é guiada por um ímpio, é guiada por um homem que aprova aborto, é guiada por um homem que é contra Israel. Mas por que isso acontece? Porque muitas vezes a nossa mente está limitada. E eu não vou falar de política aqui, irmãos, o interesse não é esse. A nossa mente está limitada, irmãos, e permitimos sermos guiados por ímpios, sermos guiados por pessoas que não têm nenhum compromisso, nem temor de Deus. Mas Deus, Ele não nos chamou para ser guiado por este tipo de pessoas, irmãos. Deus nos chamou para ser guiado pelo Seu Espírito. Então, aonde quer que estejamos, precisamos fazer mover, precisamos manifestar a glória de Deus. Não é possível, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos verificar, irmãos, tempos e tempos, homens e mulheres que Deus levantou com propósitos. Quer ver o exemplo? Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 1. Veja que coisa tão tremenda, irmãos. Capítulo 1, versículo 15, diz assim, para a gente ganhar tempo. E falou o rei do Egito às parteiras das hebreias, uma das quais se chamava Cifra, e a outra Puá, e lhe disse: quando ajudardes as hebreias a dar luz, e as virem sobre os assentos, se for filho, matem, e se for filha, então viverá. Mas as parteiras temeram a Deus, e não fizeram como lhes ordenou o rei do Egito, antes conservavam com a vida os meninos. Então, observe, irmãos, se ali fosse uma pessoa que não temesse a Deus, que não tivesse nenhum medo, que não tivesse nenhum compromisso, que nem tivesse pelo menos ouvido Deus falar com elas, elas tinham ali jogado todos os homens. Mas o que é que ela fez? Ela não cumpriu a ordem do rei. E observe que a ordem do rei não cumprida, ela colocou a vida dela em risco. Elas poderiam ser mortas, mas ela não cumpriu. Aí veja o que Deus fez no versículo 20: e Deus fez bem as parteiras. Olha para aí. Então, onde quer que você esteja, irmãos, quer ser abençoado por Deus, faça a obra de Deus. Use a tua vocação.
Use a tua vocação. Nós precisamos encher, irmãos, encher na polícia, na política, na área da saúde. Irmãos, quem vai numa universidade federal é a coisa mais triste do mundo. É uma podridão. Tem um quartinho lá que é das drogas, tem um quartinho que é da pornografia, tem um quartinho lá que é para tanta coisa absurda, objeta, irmãos. Mas nós precisamos influenciar, irmãos, levantar professores para ensinar as crianças, para ensinar os jovens, para chegar lá nas universidades e ensinar nas universidades o princípio de Deus, o temor de Deus, a manifestação de Deus. Isso, irmãos, depende de mim e de você, porque Deus é o Deus que abre porta nas universidades, abre porta nas empresas, é o Deus que levanta para a glória dEle. Nós fomos chamados, aleluias, para cumprir a vontade de Deus. Muitas vezes queremos cumprir os nossos desejos, mas a Bíblia Sagrada diz que nós devemos entender e compreender pela renovação do nosso entendimento o quê? Qual é a boa, perfeita e agradável o quê? Vontade de Deus. Então nesta noite, meu querido irmão e irmã, saiba que você tem uma vocação. Deus implantou na tua vida um chamado. E aonde quer que você esteja, usa o chamado de Deus. Faz a obra de Deus. Dá lugar a Deus. Eu sei que há às vezes empresa que proíbe, irmãos. Proíbe que alguém fale do Evangelho. Proíbe que alguém fale alguma coisa de Jesus. Eu sei. Mas mesmo assim, tem oportunidade. Porque eu já trabalhei numa empresa que era proibido, mas eu chegava cedinho lá, pegava 1, 2, dizia, vamos tomar um café ali, levava a minha Bíblia, e tome Bíblia, e falava de Jesus, falava que o homem precisa de Jesus. Quando os dirigentes chegavam daquela empresa, eu já tinha feito meu culto, já tinha pregado, glória a Deus, irmãos. Então nós temos que influenciar. Vamos ver na Bíblia Sagrada, irmãos, o exemplo de Daniel. Observe. Deus levantou Daniel o quê? Preparou, vocacionou, para quê? Para administrar, para governar. O exemplo de José, vamos ver o exemplo de José. José foi vendido lá para o Egito, e a Bíblia Sagrada diz que naquele tumulto todo José é preso. Aí um daqueles que estava preso com ele ganha liberdade. Aí o que é que José diz? Olha, lembra lá, fala lá ao faraó que eu estou aqui, ele vai se lembrar de mim. Mas qual era a vaga de emprego que tinha lá? Era para ser padeiro. E Deus havia chamado ele para ser padeiro? Não. Deus estava preparando ele para ser administrador. Louvado seja Deus. Então Deus, Ele vai te levantar, seja onde você estiver, glória a Deus, seja para pregar para uma pessoa, mas Deus vai manifestar a sua glória na tua vida. Louvado seja Deus. Então creia nesta noite que o Espírito que implantou a natureza de Deus em tua vida é o mesmo Espírito que vai te capacitar.